e eu vi que é impossível no ambiente empresarial brasileiro, em que a gente tem milhões e milhões de empresas familiares, você pensar em gestão, em mecanismo, em ferramenta, em regra, em estratégia, sem considerar a parte humana que representam os sócios, os fundadores, os gestores da família, que eles carregam um peso imenso. As empresas de família têm muitas dificuldades no seu desenvolvimento. Passando por esse período de crise que o Brasil sofreu de 2016 até os dias atuais, emendando na pandemia, as empresas em geral, e em particular aquelas familiares, sofreram muito, estão em crise, e para ter uma conversa sobre esse assunto, eu convidei um grande amigo, o Marcos Rittner, autor do livro Acorda, para um bate-papo sobre esse assunto. Marcos, obrigado por aceitar o convite, obrigado pela amizade e pela parceria de sempre, viu? Bem-vindo. Muito obrigado, Helder, é um prazer participar com você. Bacana. Olha, Marcos, nesse seu livro Acorda, né, que aborda de uma maneira bastante agradável de ler as dificuldades na gestão das empresas de família, você trata, num determinado momento da sua narrativa, 30 aspectos, né, que podem demonstrar ou que se acumulam dentro da empresa para levá-la para uma crise. E eu separei 3 deles para a gente conversar, para que você diga a sua perspectiva, né, como ferramenta de gestão, e aí eu vou me permitir fazer uns comentários do ponto de vista da sociedade, né, daquela empresa familiar. Os 3 pontos que eu selecionei são a rotatividade. Então, quando a empresa começa a ter uma elevada rotatividade, é um sinal ou pode ser um sinal de crise, a falta de investimentos, problemas recorrentes com processos e com os métodos internos. Claro, Helder. Eu até no livro eu usei uma analogia da enfermeira que tira a temperatura de uma das funcionárias que vai ao ambulatório, né? Assim como os donos de empresas e os diretores vinham para nós como consultores com os problemas, né? Eu Sim. tenho 39 de febre. Bom, o que pode causar isso? Isso é um problema? Isso é de fato, né, um problema para a sua empresa? A sua alta rotatividade, por exemplo, foi um sintoma que você pescou muito bem, afeta empresas em crise, ou que vão entrar numa crise, ou que têm outros problemas. E como consultor de gestão, eu sempre olhei isso, o que pode acontecer com os gestores, com o diretor, com o presidente, as ações deles, o que pode levar a empresa a perder muito funcionário, o que é ruim, porque o conhecimento, a habilidade, a proficiência deles, a capacidade deles de gerar resultado vai embora, né? Então é um problema, não vamos dizer que não, é um problema. E eu investiguei como consultor de gestão o que os diretores, presidentes ou gerentes estavam fazendo ou deixando de fazer que isso causava, né? Então, do ponto de vista de gestão, eu ofereci algumas respostas e algumas maneiras de investigar, e eu até, só hoje, depois de ver o seu livro e a sua jornada, entendendo a governança e os desafios da empresa de família, eu penso que o diagnóstico pode ter essas 2 camadas, né? Pode ver o que na família dona da empresa pode estar acontecendo que gera, né, essa rotatividade. Então, eu até devolveria a pergunta para você no momento que você quiser responder. Não, muito obrigado. Não, bacana. Não, definitivamente, a rotatividade é um custo, enfim, você narrou muito bem. Do ponto de vista da sociedade, que eu queria comentar e já talvez fazer uma pergunta lateral dessa conversa, é que, assim, olhando a empresa como uma sociedade, né, primeiro passo é tentar entender onde que nós estamos e para onde que nós vamos como sociedade, desenhar uma estratégia, da estratégia definir uma estrutura
e da estrutura pensar nas pessoas, né, nos profissionais que melhor se encaixam naquela estrutura para poder entregar aquela estratégia, né? Então, essa, na minha percepção, é uma responsabilidade que precisa partir dos sócios, né, de quem de fato está lá, mas a entrega, né, desse cenário cai dentro da operação da empresa. Você gosta desse pensamento estratégia, estrutura, pessoas? Você imagina que isso pode contribuir para dar mais clareza e dar mais, talvez, paz, né, para os funcionários que talvez estejam preocupados e vão buscar outros empregos? O que você acha? Eu acho que, nesse caso, a empresa de família tem uma vantagem porque ela personifica, né, valores e sonhos e desejos de uma maneira mais sólida, mais fácil de ver para o funcionário. Então, ele, em uma multinacional em que o valor do funcionário, o valor dos recursos humanos vem de normas abstratas, né? A gente quer dar ao funcionário a oportunidade de ser o melhor que ele pode ser, etc. Quando na empresa de família, acho que é mais fácil ver um exemplo concreto de um dono e fundador de uma empresa de pães, por exemplo, que tem aquela paixão pelo pão bem feito, e ele acha importante que os funcionários gostem da panificação, que eles curtam o que eles façam, né? Que eles façam bem, com carinho. Então, é mais fácil, acho que do ponto de vista de funcionário, ser humano que está desempenhando, ele pegar bons exemplos, que vem de uma coisa concreta, né? Vem dos sócios valores. E acho que é mais difícil e mais abstrato, mas também fundamental numa empresa qualquer, multinacional, SA, que não seja de família, que não seja de dono, que os funcionários sejam escolhidos por aqueles que têm a vontade de fazer, têm a capacidade de fazer e decidem fazer, né? A pior coisa é você ter uma empresa em que os funcionários não sabem fazer o que tem que ser feito, não querem, né? E resolvem não fazer. Os três pecados principais. Então, eu, como executivo, diretor de venda, sempre procurei escolher as pessoas que eram capazes de desempenhar o melhor possível naquela função, que elas estavam com vontade, com desejo de fazer e que, de fato, colocavam a mão na massa e faziam, não ficavam vendo a vida passar, né? Quando você fala assim da questão da família, né? Enfim, que ela imprime, né, a cultura dela, né, o prazer do pão, como você falou e tal, né, da manufatura bem feita, de atender bem ao cliente, enfim. Isso a gente, na sociedade, trata dentro do pilar da essência, né, que a gente comenta na metodologia, né, na ferramenta 5DSL. Bom, Marcos, muito obrigado. Foi ótimo esse nosso papo, já estou com um gostinho de quero mais. E para o que está assistindo, um grande abraço, foi um prazer.